Olá, minhas divas. Vamos falar sobre borboletas. Exatamente, minhas divas. Eu não sei vocês, mas eu sempre tive assim uma conexão muito profunda com borboletas. Alguns anos atrás, eu tive um sonho assim muito bonito com borboletas. Nesse sonho, eu estava toda vestida de branco e várias borboletas azuis, elas apareciam, mas muitas mesmo, muitas borboletas. E quando elas apareciam em volta de mim, é como se elas intuísse para que eu dançasse, né? E eu comecei a dançar com essas borboletas. Eu dançava como se não existisse. Olha, chega a me arrepia aqui neste momento falando com vocês. Eu dançava, sabe? Eu me movimentava de forma tão leve, tão gostosa, né? Eu me sentia tão ali acolhida com aquelas borboletas e era uma dança tão bonita, sabe? Eram movimentos que eu não sei explicar, mas eram movimentos muito bonitos, muito delicados, mas ao mesmo tempo era um movimento que trazia força à minha volta, que trazia movimento à minha volta, sabe? Mas um movimento de cura, um movimento de paz, um movimento de como se aquelas borboletas quisessem me dizer: vai em frente, não desista. E foi um sonho que eu não anotei, né? Assim, no meu caderno, eu não tinha o hábito de anotar tanto o sonho como eu tenho hoje, quando é um sonho assim. Então, depois disso, muitas coisas foram acontecendo em minha vida, né? E recentemente, minhas divas, de novo, eu não sonhei com elas, né? Com esse tanto de borboleta, né? Mas no assoalho da minha janela tinha lá uma borboletinha. Ai, que linda! E eu sempre tive muito medo de tocar em inseto, né? Até mesmo borboleta, que é um inseto assim tão lindo, tão puro, tão... Ó, agora mesmo tem uma voando por aqui, não deu pra vocês verem. Mas eu tinha medo de pegar em borboleta, tinha medo de pegar naquele bicho-pau, tinha medo de pegar em gafanhoto, ainda tenho medo de lagartixa, de rato, mas assim, eu sei que todo animal, todo inseto, ele tem um propósito, né? Ele tem uma função aqui na Terra. Então, a borboleta estava lá, parada, né? No assoalho da minha janela. E eu olhei assim, eu falei, eu pego, eu não pego, ai meu Deus, e agora? E eu fui lá, coloquei a minha mão e ela tava meio que paradinha, porque ainda era escuro, né? Era noite. Aí eu toquei nas asas dela, eu falei, será que essa borboleta tá viva? Tá morta? Não sei. Aí eu toquei nela e as asas dela se abriram. Era uma borboleta alaranjada, né? Com traços pretos e amarelos. Para mim ali é alaranjado, né? Mas a gente pode dizer amarelo, porque eu não consigo muito entender essa coisa das cores da borboleta nesse tom. E aí eu toquei nela e ela abriu as asas e eu falei, meu Deus, eu toquei numa borboleta, juro, fiquei igual uma criança, divas, eu fiquei igual uma criança. Falei, eu não acredito, eu toquei numa borboleta. Aí deixei ela ali, né? E fui praticar meu yoga, porque como vocês sabem, o acordo ainda tá escuro para praticar o yoga para dar tempo eu ir trabalhar. Aí deixei ela lá. Aí depois que eu fiz o yoga, eu voltei lá e falei, não vou deixar a bichinha presa aqui dentro, né? Eu não sei como é que ela entrou. Ela deve ter entrado pela outra janela, porque essa janela que ela estava é uma janela que o vidro tá sempre fechado, porque se chover molha toda a minha cama. Então eu fui lá, peguei, coloquei ela de novo na minha mão e ela começou a voar. Eu falei, eu não vou te deixar presa aqui, linda, eu vou te soltar. Aí eu soltei a borboleta e ela saiu voando. Eis que uma semana depois, não sei, divas, se foi a mesma borboleta ou se de repente foi uma outra. Eu sei que a cor era idêntica, ela era igualzinha à que estava lá na semana anterior. E aí, de novo, eu falei, oxe, que estranho, a mesma borboleta?
E aí fui lá de novo com essa toda cerimônia, né? Com medo de tocar de novo na borboleta. Eu fui lá, peguei e soltei ela pela janela. Só que dessa vez ela não queria sair não, divas. Ela ficou lá, sabe? Como se grudasse as perninhas, as patinhas dela, assim, na minha mão. E não quisesse sair, não quisesse ir embora. Aí eu soltei ela. Aí eu fiquei pensando depois, poxa vida, eu podia ter deixado a borboleta aqui, né? Ia ser tão gostoso que ela ficasse aqui dentro de casa, mas vai ficar tudo fechado. Como que uma borboleta linda dessa pode voar por aí? Não é para ficar aqui presa. E aí eu fiquei pensando, será que essa borboleta que apareceu, ela quis me mostrar isso? Que eu tô muito presa ao meu lar, né? Que apesar de eu defender muito essa coisa de sai se quiser, vai se você quiser, que eu preciso me movimentar, que eu preciso sair de casa, ver gente, ver pessoas. Será que foi isso que ela quis dizer? E quando ela grudou assim na minha mão, quando ela grudou e não queria sair, será que sou eu, Tami, que tá grudada dentro de casa e não quer sair? Porque, divas, não é fácil para mim sair de casa, não. Mas, voltando aqui ao assunto da borboleta, eu tinha vontade de ir a um borboletário. Só que assim, divas, eu acho muito caro o valor, né? Para você ir ver só borboletas. Eu moro em um lugar que tem muito mato, tem muito verde, mas o borboletário ele é muito mais mágico, né? Ele tem assim essa magia das borboletas. E eu acho que eu vou fazer uma visita assim a um borboletário, né? A gente gasta com tanta besteira às vezes e deixa de gastar, né? Com coisas que vai nos agregar, vai nos conectar com algo que a minha essência, sabe? A minha criança tá pedindo. E quando eu conversei com algumas pessoas, né? Falei sobre isso. Eu quero ir no borboletário, eu quero ver borboleta, eu quero pegar bastante borboleta, né? Eu quero estar lá no meio delas, dançar com elas, né? Conversar com elas, porque eu tenho essa mania de falar com os bichinhos, tá, divas? E aí as pessoas olham pra minha cara e falam assim: borboleta é coisa de criança, você é adulta. Aí eu fico pensando assim, poxa, as pessoas às vezes são tão cruéis, né? Porque não sabe o que se passa no íntimo da gente, não sabe dos nossos anseios, né? Do que a gente passou na infância e simplesmente vai lá e tchá, joga um balde de água fria. Mas eu vou sim. E a mensagem principal que eu quero passar aqui nesse vídeo para vocês é que vai sempre surgir aí, né, um insetinho, né, ou às vezes algo escrito, um vídeo, ou às vezes alguém vai dizer algo para você que está te encaminhando a algo que você precisa ser, algo que você precisa trazer para fora, né? E eu acho que a borboleta, né, quando ela aparece bastante assim para mim, ela quer me mostrar isso, que eu preciso me abrir mais, que eu preciso bater as minhas asas, que eu preciso me transformar, né? Que eu preciso dar asas à minha imaginação e acolher mais a minha criança, independente do que as pessoas falam, porque vão sempre falar de acordo com o que estão pensando sobre eles, né? Não sobre mim. É o ponto de vista de cada um. Essa é a verdade. E a gente não pode pegar o ponto de vista de outra pessoa e transformar isso em realidade em nossa vida. A nossa realidade é o que nos faz bem, né? E não aquilo que faz bem para o outro. Que vocês possam sempre se acolher, que vocês possam sempre se transformar e viver esse momento mágico, assim como eu estou vivendo agora. Eu vou mostrar mais um pouquinho por aqui, eu vou poder passar mais por aqui, trazendo um pouquinho desse mistério que me envolve para vocês, tá bom? Eu espero que eu tenha passado uma mensagem boa e positiva, que eu possa ter, de alguma forma, ajudado vocês com esse vídeo. Eu peço que vocês compartilhem, que assistam com a família de vocês, porque não tem nada assim tão, né,
E borboleta é algo tão bonito, né, gente? Ai, é tão transformador, é tão lindo. Então, eu espero que vocês recebam com carinho esse vídeo. Apertem lá o sininho para que o YouTube possa encaminhar mais vídeos meus para vocês. Um grande beijo a todas vocês. I've walked through cities, felt it all, the rhythm of life, the stories untold. In the quiet moments, the chaos of the night, we find our way without a promise in sight. No promise, no change, and just the wind